Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Tourism in Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal, me seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Fique à vontade em deixar um comentário, faça sua pergunta. Vamos recomeçar. Também não deverá importar-se de incorrer na infâmia dos vícios, sem os quais lhe seria difícil conservar o estado, porque, considerando tudo muito bem, se encontrará alguma coisa que parecerá virtude, e sendo praticada levaria à ruína, enquanto uma outra que parecerá vício, quem a praticar poderá alcançar segurança e bem-estar. Capítulo 16, da liberalidade e da parcimônia. Assim, começando pelas primeiras das qualidades anteriormente citadas, afirma que seria bom ser considerado liberal. No entanto, a liberalidade usada de maneira ostensiva te prejudica, mas usada com virtude, como deve ser, não se torna notória e não te livra da infâmia de ser tido como o contrário. Contudo, desejando manter diante dos homens a reputação de liberal, precisará não dispensar nenhuma espécie de suntuosidade, de tal modo que, nessas condições, um príncipe sempre gastará nessas obras todas suas disponibilidades, necessitando ao fim, se quiser manter o conceito de liberal, onerar violentamente o povo sem ser cruel nos impostos, e fazer tudo o que for necessário para obter dinheiro. Isso começará a torná-lo odioso diante dos súditos e malquisto por todos, tornando-se pobre, assim tendo sua liberalidade ofendido a muitos e premiado a poucos. Será atingido pelo primeiro revés e abalado pelo primeiro perigo que surgir. Se tomar conhecimento disto, se quiser voltar atrás, logo correrá na fama de miserável. Logo, não podendo um príncipe usar da virtude, da liberalidade, sem prejuízo próprio e sem dano, de forma que seja divulgada, deverá ser prudente, não se preocupar com a fama de miserável, porque o tempo será considerado cada vez mais liberal, ao verem que graças à sua parcimônia suas receitas lhe bastam, que pode defender-se dos que lhe movem guerra e realizar seus empreendimentos sem onerar o povo, assim usará de liberalidade para com todos, de quem nada tira, que são inúmeros, e de sovinice para com aqueles a quem não dá outra alguma, e que são poucos. Em nossos tempos só temos visto fazerem grandes coisas os que têm sido considerados avarentos. Os outros se arruinam. O Papa Júlio II, tendo se servido da fama de liberal para alcançar o papado, não pensou depois em manter este conceito para poder fazer guerra. O atual rei da França fez tantas guerras sem exigir nenhum imposto extraordinário do seu povo, somente porque administrou as despesas supérfluas com grande parcimônia, e o atual rei da Espanha, se fosse tido como pródigo, não teria conseguido vencer tantas empresas. Portanto, para não ter de roubar os súditos, poder defender-se para não ficar pobre e desprezível, e para não ser obrigado a se tornar rapaz, um príncipe deve temer pouco incorrer na fama de miserável, que este é um dos vícios que lhe permitem governar. Se alguém disser que César alcançou o império por meio da liberalidade e muitos outros atingiram posições elevadíssimas por terem sido e por serem considerados liberais, eu respondo: ou já és um príncipe ou está em vias de tornar-se um príncipe. No primeiro caso, essa liberalidade é danosa. No segundo, é muito necessário ser considerado liberal. César é um dos que pretendiam chegar ao principado em Roma, mas se tivesse sobrevivido depois de consegui-lo e não fosse moderado nos gastos, teria destruído aquele império. Se alguém replicar, inúmeros príncipes fizeram coisas grandiosas com as armas e foram considerados muito pródigos, responderei: o príncipe gasta do que é seu e de seus súditos, ou gasta do que é dos outros. No primeiro caso, deve ser parcimonioso, no do outro, não deve deixar de lado nenhum indício de liberalidade. O príncipe que parte com seus exércitos, que se enche de presas, de saques de reféns e manipula o que é dos outros, precisa dessa liberalidade, caso contrário não seria seguido pelos soldados. Com o que não é teu nem teus súditos, pode ser mais pródigo como Ciro, César e Alexandre,
pois gastar o que pertence aos outros não diminui a sua reputação, e sim aumenta. Só te é prejudicial gastar o que é teu. Não há coisa alguma que mais se costuma a si mesma que a liberalidade, cujo uso te leva a perder a faculdade de usá-la, tornando-te ou pobre e desprezível, ou rapaz odioso. Se quiseres fugir à pobreza, dentre todas as coisas de que um príncipe deve guardar-se, a primeira é ser desprezível e odioso. A liberalidade conduz a uma ou outra coisa, portanto, é sábio ficar com a fama de miserável, que gera uma infâmia sem ódio, do que por desejar o renome de liberal. Precisar incorrer na fama de rapace, que gera uma infâmia com ódio. Da crueldade da piedade, e se é melhor ser amado que temido, ou melhor ser temido do que amado. Continuando com as demais qualidades antes mencionadas, digo que todo príncipe deve desejar ser considerado piedoso e não cruel. Entretanto, devo adverti-lo para não usar mal esta piedade. César Borgia era tido como cruel. No entanto, com a sua crueldade, reergueu Romanha, reunificou e restituiu-lhe a paz e a liberdade. O que, bem considerado, evidenciará que ele foi muito mais piedoso que o povo florentino, o qual, para evitar fama de cruel, permitiu a destruição de Pistoia. Um príncipe deve, portanto, não se preocupar com a fama de cruel e desejar manter seus súditos unidos e obedientes. Dando os pouquíssimos exemplos necessários, será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam evoluir as desordens, das quais resultam assassínios e rapinas, porque estes costumam prejudicar uma universalidade inteira de cidadãos, enquanto as execuções ordenadas pelo príncipe ofendem apenas um particular. Dentre todos os príncipes, particularmente ao príncipe novo, é impossível escapar à fama de cruel, por ser os novos estados repletos de perigos. Virgílio disse, pela voz de Dido: Res dura, et rec novitas metalia cognum moliri, et clare fines custodi tuere. Contudo, isso deve ser ponderado em seu pensamento e ação, não ter medo de si mesmo e proceder de forma equilibrada, com prudência e humanidade, para que excessiva confiança não torne incauto, nem exagerada desconfiança o faça intolerável. Muito obrigado, continuaremos depois. Compartilhe esse vídeo, subscreva no canal. Muito obrigado, não esqueça de seguir no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, uma boa tarde.